Bom dia! Você agradeceu a Deus pelo dom da vida hoje? Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Esse texto nos fala de justificação. Justificar quer dizer, entre vários significados, entre vários sinônimos, um deles seria demonstrar, provar a inocência de alguém. Jesus, que foi o inocente, o único inocente dessa história, ele veio para provar ou nos livrar da culpa do pecado. O que antigamente era feito através do sangue de animais, que antigamente era feito através de um ritual, no qual o sacerdote colocava sua mão sobre a cabeça daquele animal, simbolizando que aquele animal naquele momento estava levando toda a culpa daqueles pecados. Jesus veio e através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos justifica, ele nos liberta do jugo do pecado. Ele leva sobre si tudo aquilo que estava de ruim em nós, todo o pecado que havia em nós. Para que nós possamos continuar sendo justificados, é óbvio que nós não podemos viver na prática do pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos inocentes, mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos tornando pecadores. A palavra nos fala: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Tá? E é esse texto que nos fala isso através de Jesus Cristo. A questão é uma decisão que nós temos que tomar. O pecado, ele faz parte do ser humano, mas ele não pode se tornar uma prática diária nas nossas vidas. Nós temos que observar aquilo que temos feito, que tem feito mal para nós ou para alguém, e mudar de atitude. Porque uma coisa é nós pecarmos, outra coisa é vivermos na prática do pecado. E é aí que vem o grande problema, que vem o perigo. De repente você luta contra alguma coisa. Você tem lutado, você tem pedido a Deus, você tem batalhado contra aquilo porque você se arrepende daquilo que você faz, mas você não está tendo força para lutar. Você está lutando contra essa prática. Isso é uma situação. Outra situação é você se acomodar com essa prática e falar o que a gente ouve muito: Deus perdoa. E quando nós falamos de prática de pecado, nós falamos em iniquidade. Quando nós falamos em iniquidade, muitas pessoas aí acabam pensando, né, em coisas grandes. O que vem à cabeça normalmente é isso. É o assassino, o ladrão, o adúltero. Mas vamos pensar que prática do pecado vai muito além disso. Porque se pecado é tudo aquilo que faz mal para mim ou faz mal para outra pessoa, a mentira, ela é algo tão inerente ao ser humano, né? Como pode? Até tem pessoas que falam da mentirinha santa. Só uma mentirinha santa. Nós não atentamos para ver que a própria Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. E se nós nos tornamos mentirosos, nós tornamos filhos dele. Isso é muito sério. E a mentira, ela vem travestida de várias formas, através de um engano num troco, através de um estelionato, de alguém que eu passo para trás num negócio, através de algo que eu estou vendendo e falando que aquilo é bom, sendo que não é bom. A partir do momento que eu faço um elogio para uma pessoa na frente dela e pelas costas eu estou falando mal, isso é mentira, isso é engano. A fofoca, falar mal dos outros, o caluniar, a difamar,
Enfim, são tantas práticas que a falta de perdão, são tantas práticas que tem pessoas que tornam isso como se fosse um estilo de vida. E na verdade o nosso estilo de vida ele tem que ser na verdade, pautado na verdade, plausível com a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. E quando nós olhamos esse texto de justificados, de estar na justiça de Deus, a justiça de Deus ela é essa. É uma justiça que, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos perdoa de toda a injustiça. É uma justiça que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. É uma justiça que fala que nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma justiça que fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa é a justiça de Deus, mas também é a justiça que ela condena a prática do pecado. Ela condena o viver no pecado. Que nessa manhã nós possamos olhar nossas práticas, olhar nossas vidas, olhar aquilo que tem nos impedido, muitas vezes até de ter acesso à bênção de Deus, impedido de crescer, impedido de evoluir, impedido de prosperar, a avareza, a ganância, a gula, enfim, são tantas coisas, meus queridos, que nós precisamos estar pedindo a Deus, me mostra, Senhor, aquilo que eu preciso mudar, me mostra aquele famoso pecado de estimação, me mostra, Senhor, as raposinhas pequenas, que são essas que nos enganam, são essas que nos fazem para cair e tropeçar. Me mostra, Senhor, para que eu possa ser justificado e não mais me manchar com essa mácula que vem querer tirar essas vestes brancas que o Senhor colocou em mim. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira e que tenhamos um dia mais do que abençoado e precioso na presença do nosso Deus.